Existem níveis distintos de fé e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, é o que vai dizer Hebreus 13, versículo 8, e ele realiza milagres ainda hoje, e os requisitos ainda são os mesmos. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero te dizer que se você está passando aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu no canal, mesmo já tendo assistido alguns vídeos, se inscreva no canal, isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Deixe também o seu like, é a forma de honrar o canal. Deixe o seu comentário, é muito importante um comentário, um feedback. E se possível, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Estamos diante de um tempo em que é necessário ter fé. E parece que fé é algo que é exclusivo de um determinado grupo de pessoas que são totalmente cheias de fé e santas. Porém, eu digo que todo mundo pode e deve exercer fé. Porém, existem sim níveis de fé, níveis distintos de fé. E o texto que eu quero usar nesse vídeo está em Lucas 7, do versículo 1 ao 10. É uma passagem muito conhecida, na qual fala que quando Jesus passou por Cafarnaum, um grupo de líderes religiosos, anciãos daquela cidade, interpelaram Jesus, pedindo que ele fosse até a casa de um certo centurião para poder curar um servo do centurião que estava doente quase à morte. E eles pediram para Jesus com muita insistência, chegando ao ponto de dizer: esse homem merece que lhes faça isso, porque ele ama a nossa nação e contribuiu com a nossa sinagoga. E Jesus decide ir com ele. E quando eles já estavam a caminho, chegaram alguns amigos do centurião, dizendo: Senhor, não se incomode. Não precisa entrar na casa, não precisa ir até lá, porque o centurião está mandando dizer que eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Eu não me acho nem digno de ir até o encontro, porque eu reconheço a autoridade, eu sei que você tem autoridade. Fale uma palavra daí, lance uma palavra e o meu servo será curado. Jesus ficou admirado quando ouviu isso. E ele volta para a multidão que seguia ele e disse: olha, nem em Israel eu encontrei uma fé desse tamanho. Então, quando os homens que foram até Jesus voltaram para casa, encontraram o doente recuperado. Esse é um relato que não fala só de milagre, fala de uma fé diferenciada, uma fé incomum, que pode sim nos levar a vivenciar, a experimentar milagres nos dias de hoje. A Bíblia vai dizer que o justo viverá da fé. Esse texto está no Antigo e no Novo Testamento. Fé no hebraico é emuná, que significa firmeza, fidelidade. E no grego é pistis, apontando para confiança. É você confiar, ser fiel. Isso é ter fé. E este homem, que era um comandante de uma tropa de 100 soldados, e ele fazia parte de um seleto grupo chamado centuriões, que eram a espinha dorsal do exército romano. E por causa da sua dedicação e dureza nas incursões romanas de conquista, eles subiam de postos. Então era um homem que, para chegar onde chegou, ele agiu de forma dura. Ele foi brutal muitas das vezes. Mas esse homem, ele tinha algo diferenciado, ele tinha uma afeição, um carinho genuíno, verdadeiro pelo seu servo, o que não era comum. Ele amava a nação de Israel. Ele foi para lá para conquistar e chegou lá, ele passou a amar o povo, amar o lugar, enquanto seus irmãos romanos a desprezavam. Ele tinha uma boa relação com os anciãos, com os líderes religiosos. Ele, inclusive, até ajudou a edificar a sinagoga daquele local. E o seu discernimento de fé contrastava com a incredulidade dos próprios judeus. Era um homem que tinha um coração inclinado para as coisas de Deus. A intervenção de Jesus só foi solicitada porque o povo achava que ele seria digno de receber a visita de Jesus. Porém, nós vamos esbarrar aqui na missão de Jesus. Esse homem é um gentio, não é um judeu. E Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Porém, não significa que Jesus estava excluindo os gentios, como aquela mulher cananeia que precisava que Jesus expulsasse o demônio, um espírito maligno da sua filha. E Jesus vem obedecendo uma ordem, na qual o evangelho deve ser pregado, vem primeiro para os judeus e depois para os gentios. Aquela linhagem, aqueles descendentes de Abraão, aquele povo escolhido, eles tinham uma aliança com Deus e eles tinham o privilégio, o direito de serem tocados primeiros. Mas esse homem tinha um carinho tão grande por Israel e cria que Deus era o Deus vivo e criador de todas as coisas, e não só por esse amor, mas a disposição de investir recursos na nação. Isso mostra um coração totalmente voltado para Deus. E além disso tudo, Jesus vai dizer que esse homem tinha uma fé e não via nem Israel, uma fé como a dele. A fé desse homem não era só maior do que a média, não era só uma grande fé, mas era uma fé acima do padrão, uma fé incomum, uma fé imensa, uma fé diferenciada. Existem sim níveis de fé, níveis distintos, diferenciados de fé. A Bíblia vai dizer que Deus distribui uma medida de fé para cada um. É na própria palavra de Deus que é afirmado que podemos ter uma pequena fé ou uma grande fé. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que a fé dele cresce muitíssimo. E algo só pode crescer porque existem tamanhos diferenciados. Então a fé cresce porque existem tamanhos diferenciados de fé. Jesus vai repreender a pequena fé de uns e a grande fé de outros. E eu aqui não estou dizendo que existe uma fé melhor do que a outra. Existe uma fé maior ou uma fé menor. A fé que move montanhas. Para Jesus, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas não uma fé qualquer. Ela precisa ser grande, robusta. E Jesus vai dizer que viu essa fé nesse homem. Deus não responde apenas às nossas necessidades. Ele responde à fé. O relacionamento com Deus é por fé e não por obras. A própria salvação é a manifestação da graça de Deus mediante a nossa fé, em resposta à fé. E Tiago vai dizer, peça sem duvidar. Ele começa falando de sabedoria, mas termina dizendo que sem fé não receberá. Porque fé não é algo que vem de nós, que brota em nós. É um dom de Deus. Nós devemos ter um posicionamento de fé, porque as nossas necessidades não são suficientes apenas para que Deus venha supri-las. Então eu tenho que aprender com esse homem, porque esse homem teve a fé elogiada por Jesus. Porque ele era um homem que não era judeu, não era do povo de Deus. E sendo assim, pela nossa visão humana, pelo nosso entendimento, ele não seria um homem de fé, já que ele não está na igreja, já que ele não anda com a Bíblia debaixo do braço. São essas pessoas incomuns que geralmente demonstram uma fé incomum. Eu estou trazendo nesse vídeo algo que nos ensina como viver de acordo com uma fé incomum que produz milagres. Porque esse homem, ele era um militar de alta patente, ele era importante, ele era influente. Porém, ele também era um conquistador. E nessa posição, ele se colocava como opressor. Como alguém que, para conquistar, ele não está olhando para ninguém. Ele chega com peso, com rigor, com a mão de ferro, com a espada. Porém, ele se dirige a Jesus não como um conquistador, mas como alguém que foi conquistado pela graça. Reconhece quem é Jesus e a autoridade que Jesus tem. A Bíblia vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Jesus Cristo. Por isso ele não se via digno, não precisa entrar na minha casa. A virada de chave é quando reconhecemos que Jesus não é aquele que só veio resolver o problema do pecado do homem, mas aquele que tem poder para quebrar qualquer cadeia maligna na vida do homem. E quando eu falo cadeia maligna, eu não estou dizendo de possessão demoníaca. Eu estou dizendo de doenças, eu estou dizendo de dramas da alma que nos aprisionam muitas das vezes. E Jesus veio sim para resolver essas condições. O homem demonstra uma fé que nela está embutida um elemento que é de crucial importância
para a relação com Deus, a honra. Foi esse tipo de honra que faltou quando Jesus pregou na sinagoga em Nazaré, na sua cidade. Lá eles olhavam para Jesus como o filho de José, de Maria, o filho do carpinteiro, não como Messias, não como filho de Deus. E ali ele não pôde fazer muitos milagres. Não é que ele não queria, ele não pôde, porque o ambiente era de incredulidade, falta de fé. Você é responsável para criar um ambiente de fé para que milagres possam acontecer. Não é que Deus não queira abençoar ou não possa fazer. Ele pode, ele só não vai fazer aonde não tem fé. Precisamos ter uma fé que carregue esse elemento de honra para entender quem Jesus é. O que mais vemos aí são piadas contra Jesus. E vou ser sincero, isso não me ofende. De maneira alguma. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Então, não é só reconhecer que Ele tem poder para agir ou saber que Ele quer agir, mas é reconhecer e colocar Jesus no lugar de Deus Todo-Poderoso. Agora, se coloque na posição desse homem. Jesus diz que vai entrar na casa desse homem. Se fosse eu ou você, com certeza nós ficaríamos loucos, prepararíamos o melhor e deixaríamos ele entrar e tentaríamos tirar o máximo dessa experiência. Tentaríamos aproveitar esse privilégio. Mas ele diz que não era digno disso. Não que ele estivesse dizendo que não queria Jesus em sua casa, apenas que não é necessário que isso aconteça. E ele vai explicar isso baseado na sua experiência militar. Eu dou uma ordem, a pessoa cumpre essa ordem. E eu não preciso ir lá conferir se está tudo certo. Eu sei que ela vai fazer porque eu tenho autoridade e eu vejo essa autoridade em ti, Jesus. Baseado então na sua experiência militar e na sua experiência com cadeias de comando, é como se ele dissesse: eu sei que quem tem a marca da autoridade em si tem uma palavra que é respeitada. E eu respeito essa palavra. Eu obedeço essa palavra. E eu sei que essa palavra produz resultados. Muitos de nós queremos muito poder, muito fogo caindo do céu, mas queremos ter pouca relação com a palavra, pouco entendimento com a palavra. Eu, particularmente, não preciso de nenhum cerimonial. Não preciso de nada físico para poder ver a ação divina. Tudo que eu preciso é a palavra de Deus. Então entendemos que é desnecessário qualquer coisa para garantir que o milagre aconteça, a não ser crer na palavra de Jesus. O problema é que nós vivemos nessa cultura sincrética e muitos da fé cristã trazem elementos que outrora faziam parte da sua fé, da fé anterior. Misturam práticas que tinham antes de conhecer o Evangelho. Mas entendemos que não precisamos de nenhum amuleto, nada palpável. É só acreditar que a palavra de Deus é a única digna de confiança. Jesus vai dizer que a tua palavra, falando para o Pai, é a verdade. Nós entendemos que tudo vai passar, mas a palavra vai ficar. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as cumpre é um homem prudente. A palavra de Deus é a base de tudo, digna de total confiança. Devemos entender que no reino do Espírito não há distância. Basta uma palavra de Jesus. Não precisamos ser tocados fisicamente. E nós também não precisamos tocar, apalpar em nada. Crer na palavra de Deus é imprescindível para ter uma fé embebida em honra, para reconhecermos que Ele é o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que ainda faz milagres. Poderemos então concluir que Jesus tem disposição em atender e suprir as nossas necessidades. Porém, precisamos ter uma fé que chama essa ação para nós. Existem atitudes que podem favorecer o homem na hora da necessidade dele. Um posicionamento de fé carregado de honra é o cerne da vida com Deus. Não uma fé vazia,
uma fé na palavra. Ele tem a palavra e sustenta o que a palavra diz, porque ele tem poder para cumpri-la, mesmo que seja humanamente impossível. Estamos falando de uma doença naquela época que talvez não tinha remédio, não tinha cura. Porém, hoje, muitas doenças têm cura. Não é qualquer coisa que vamos clamar e Deus vai fazer. É quando é humanamente impossível. Deus age quando é humanamente impossível. A fé na palavra é o nível mais alto de fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é só acreditar que algo vai acontecer, é acreditar que aquele que prometeu não está só comprometido com a promessa, mas que tem poder para fazer. Coloque seus olhos, a sua fé, a sua honra na pessoa certa. Olhe para ele do jeito certo. Ele é poderoso, ele pode todas as coisas, é comprometido e fiel, mesmo quando nós somos infiéis. É muito fácil acreditar no que foi dito quando eu creio em quem disse. É momento de crermos, é momento de honrarmos a Deus, colocá-lo no lugar de honra no nosso coração. É momento de crermos na palavra dele, olhar para o macro, tudo que está acontecendo e colocar fé no nosso micro, no nosso pequeno espaço. E aí poderemos ver Deus agindo poderosamente em nosso favor. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e comentar. Até o próximo devocional, queridos.